Shalom, queridos irmãos da Conjob, eu sou o pastor Alexandre Dutra e nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre Israel, Igreja e as profecias. Nós vamos agora para a segunda parte, desse tema fascinante das Sagradas Escrituras, que mostra para a gente a revelação bíblica sobre Israel, a Igreja e as profecias. E agora, então, nós vamos falar sobre o tópico sobre Deus e Israel hoje, como Deus tem lidado com a nação de Israel nos dias atuais, como Deus tem trabalhado com esse povo na atualidade, no tempo contemporâneo, esse tempo que nós estamos vivendo. Quando você olha para os noticiários, quando você ouve as notícias no rádio, sempre vem uma referência a Israel no plano da geopolítica internacional, não é verdade? Ou das aproximações do nosso governo para com Israel, ou de outros governos das nações envolvendo a nação de Israel. Então, a pergunta que nós vamos responder hoje é como Deus tem lidado com Israel na atualidade, como Deus tem trabalhado com Israel hoje, tá certo? E para isso, nós vamos recorrer às profecias bíblicas. Pois a história de Israel, inclusive, na parte da atualidade, está ligada às profecias bíblicas. Então nós vamos ver justamente, em primeiro lugar, o acontecimento que nós podemos acompanhar ano após ano envolvendo a nação de Israel, que diz respeito em que os judeus estão voltando para Israel. Isso é impressionante. Isso aqui é chamado de aliá, o direito que Israel tem em retornar para a sua terra, em que o povo judeu tem de voltar para Israel, de voltar para a terra de Israel. Isso está no direito de Israel, e que estende esse direito para todos os judeus de todos os países no mundo. Aqueles que desejarem, eles terão o apoio do Estado, o apoio do governo, ajuda e financeira, inclusive, e também de integração ao país através de cursos, como aqueles que ainda não sabem o hebraico moderno. O governo, então, dá o curso de hebraico e também a recolocação profissional lá no Estado de Israel. Bem, isso chama-se aliá, o direito de retorno a Israel. A palavra aliá é do termo disso que quer dizer em hebraico subida, a subida para Jerusalém, em que o peregrino ia adorar ao Deus de Israel, lá na cidade do grande rei, na cidade de Jerusalém. Eu acompanho você, então, a abrir a sua Bíblia comigo, lá no profeta Isaías, capítulo 43, e nós vamos ver aí os versículos de 1 a 6, confirmando essa promessa de Deus a Israel. Nós lemos esse texto no nosso estudo anterior, mas eu quero complementar agora com os versículos finais, mas vamos fazer uma leitura dos 6 primeiros versículos, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A gente pode fazer uma analogia aqui, Quando a gente pensa em passar pelas águas, nós podemos fazer uma referência aqui aos cativeiros de Israel, que os impérios mundiais que tomaram Israel, o Reino do Norte e Judá, o Reino do Sul, vieram como realmente muitas águas, um poder militar, e acabou levando o povo de Israel cativo. Quando a gente diz aqui também no texto, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão, nós podemos ver aqui uma referência aos pogroms, à Inquisição, os tipos de perseguição infligida aos judeus ao longo dos séculos, depois da dispersão deles de Israel, com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. E quando a gente olha, então, a expressão aqui, quando passares pelo fogo, nós não temos dúvida que podemos fazer uma analogia, uma aplicação do período do Holocausto, que sabemos, dos campos de concentração, campos de extermínio e tudo aquilo que Israel passou, e a palavra holocausto justamente quer dizer isso, é oferta queimada. Claro que é uma palavra bíblica de um sacrifício voluntário de animais e que não se aplicaria realmente ao povo judeu, porém é o termo que ficou na mente, no pensamento ocidental, quando se refere à Segunda Guerra Mundial e todas as aflições, atrocidades e os assassinatos e os fornos crematórios dos campos de concentração
sobre o povo judeu, e aí nós estamos falando de 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, sendo 1,5 milhão, né, de crianças judias, né, que foram mortas pelo simples fato de terem nascido judias, ou seja, não fizeram nada que levasse a essa situação, né? Simplesmente nasceram como judeus. Porém, eles têm sobrevivido pelas águas, pelos rios e também pelo fogo, e aí nós temos a nação de Israel, e temos aqui também o retorno do povo judeu para Israel. Mas aí o versículo 3 então vai dizer: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar, visto que fosse precioso aos meus olhos, também foste honrado. E eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Falando do resgate do Senhor buscando, trazendo de volta o povo judeu para onde eles foram dispersos. E olha só o que diz o versículo 5. Não temas, pois porquanto estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Olha só, nós temos judeus que foram trazidos do Oriente, dos países árabes, inclusive países islâmicos, países muçulmanos, também de partes da China, do Japão. Olha que impressionante, tem judeus, né, em todas as partes do mundo voltando para Israel. E quando fala do Ocidente, nós temos judeus vindo da Europa, do continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul. E por falar nisso, olha só, quando diz aqui no versículo 6, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A precisão geográfica da profecia é assustadora, porque o norte de Israel nós temos a Rússia. Pois é, e da Rússia vieram mais de 1 milhão de judeus. Mais de 1 milhão de judeus saíram da Rússia e imigraram para Israel, voltando para a terra de Israel, tá certo? E também quando diz o sul, nós estamos falando aí judeus que vieram da África do Sul, judeus que vieram da Argentina aqui, né, no continente sul-americano. Então é algo assim realmente fascinante que nós estamos vendo aqui na chamada profecia bíblica, falando do presente de Israel. Mas não é só isso. No presente de Israel, nós também precisamos destacar que Israel, a nação de Israel tem florescido, né? A terra de Israel está florescendo, um cumprimento profético, o deserto está sendo cultivado. Em mais de 100 anos, Israel plantou mais de 20 milhões de árvores. É o único país no mundo que tem feito o deserto recuar. Então é assim que Deus tem cuidado dessa nação. E já que nós estamos aí no profeta Isaías, volta as páginas comigo, vamos lá para Isaías 35, versículos 1 e 2, que diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano. Se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então, o lugar solitário, o deserto tem aí florido, né? Tem florescido. Está aí uma imagem que vocês podem contemplar daquilo que era antigamente um deserto e hoje é um campo florido, um bosque com árvores plantadas. Volta aí um pouquinho mais. Vamos para Isaías 32, vamos ver aí o versículo 15, a parte B, né? Que diz assim: então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, confirmando aí esses acontecimentos na atualidade de Israel. Eu não sei se vocês sabem, mas Israel é um dos maiores exportadores de rosa para a Europa. A famosa rosa de Saron, como nós vemos na Bíblia, uma referência ao Messias, se dá justamente nas areias ali do deserto. Não é bem um deserto, mas é a parte mediterrânea, né? As praias. Aí você tem areia e ali então você tem a rosa de Saron, onde ela é mais precisamente cultivada. Mas nas areias ali da praia do mar, tá certo? Do mar Mediterrâneo. Então é algo assim realmente lindo, maravilhoso, e você pode contemplar aí o que Deus está fazendo com este povo e através dele. Bem, um outro acontecimento que a gente pode destacar aqui, né, nos nossos dias, nessa parte contemporânea sobre a nação de Israel, é que os judeus estão trabalhando para a reconstrução do templo judaico. Deixa eu só pegar aqui e vocês vão ver
o slide ilustrando isso. Olha só, o templo judaico. O Senhor Jesus irá voltar para Israel, isso é profético, sabemos, está lá em Atos capítulo 1, e pisará no Monte das Oliveiras, ele voltará para os judeus, né, como nós temos em Zacarias, Apocalipse, e salvará o remanescente de Israel. Porém, ele voltará e haverá lá em Israel um templo que vai ser profanado pelo anticristo, mas para isso, esse templo tem que ser reconstruído. E nos dias atuais, nós estamos vendo esse movimento judaico, né, esse movimento do povo judeu espalhado pelo mundo e dos israelenses em Israel, dizendo que eles devem ter o direito de reconstruir o seu templo. Já parou para pensar nisso? Os judeus estão trabalhando nisso, na reconstrução do templo judaico lá no Monte do Templo. Deixa eu dar umas historinhas para vocês saberem como é que está o andamento disso. História verídica. Eu estive lá 2005 para 2006, e era proibido os judeus subirem no Monte do Templo, onde está a mesquita de Omar, né, e também a mesquita de Al-Aqsa. Era proibido os judeus subir lá. O nosso irmão judeu que subiu com a gente, como nosso guia, o nosso irmão, querido irmão Miguel Nicolaevski, que ele subiu com passaporte brasileiro. Em 2012, quando eu retornei, aí então os judeus já podiam subir para o Monte do Templo com escolta, né, da polícia israelense. Agora, em 2019, o ano passado, quando nós estivemos lá com a família, judeus estavam subindo normalmente, sem precisar de escolta. Ou seja, nós estamos vendo passos em direção a acordos que vão surgir, né, que estão surgindo, inclusive com os países árabes, e que provavelmente possibilitará, então, a reconstrução de um templo judaico. Bem, a questão é, será que o templo tem que ser reconstruído onde está a mesquita de Omar, o domo da rocha, a cúpula dourada? Eles estão pesquisando. Se for ali, eles têm como remover a mesquita e colocar ao lado. Mas também tem uma possibilidade do templo ser construído ao lado da mesquita, seguindo ali o portão dourado, que era um dos portões de acesso ao templo. Então nós poderemos ver, né, a reconstrução do templo ao lado da mesquita. É claro que o período da tribulação passa a vigorar quando há um acordo de paz entre o anticristo, Israel e as nações, possibilitando assim os sacrifícios no templo, tá certo? Então, percebam que nós estamos vivendo dias da profecia se cumprindo ou se preparando para o seu cumprimento. Então, esta questão do templo, de fato, é algo realmente impressionante que marca a gente, que deixa a gente assim a refletir sobre os acontecimentos proféticos, tá certo? Bem, eu quero então agora finalizar falando sobre a questão atual de Israel, falando sobre a proteção de Deus com Israel. Deus trabalha com Israel, né, através da preservação, da proteção e das preparações proféticas. Então, Deus tem cuidado de Israel. Não podemos ignorar isso. Eu quero mostrar para vocês agora um slide, né, que mostra em azul ali o mapa dos vizinhos de Israel. Você vê aquele pontinho azul é Israel. E ao redor de Israel, em amarelo, né, você tem as nações árabes muçulmanas, que são inimigos declarados de Israel. São 350 milhões de vizinhos potenciais inimigos de Israel. Israel, 9 milhões, sendo que dessa parte de 9 milhões, quase 2 milhões são de árabes israelenses, né, dando um total de 7 milhões de israelenses lá em Israel. Mas o Senhor tem protegido Israel, e eu não sei se você já ouviu falar, né, do Iron Dome, melhor dizendo, né, que é um sistema de proteção antimísseis que Israel usa para se proteger aí dos ataques, né, dos foguetes que são lançados ali da faixa de Gaza, de grupos terroristas contra Israel. Então, meus queridos, amados irmãos da Conjob, o que nós estamos vendo aqui é o cumprimento profético, é o Senhor trabalhando com a nação de Israel hoje, trazendo de volta o povo judeu, florescendo a terra, tornando a terra próspera, rica, né, na área da tecnologia, na área do Mar Morto, ali, que é chamado do Vale do Silício de Israel, onde ali você tem os minerais, e também a parte de cosmético, de farmácia, que tem prosperado a nação de Israel, tá bom? E, claro, a proteção do Senhor sobre esse povo, pois Deus tem uma aliança eterna com Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes. Portanto, com o povo judeu, com a nação de Israel, que Deus tem trabalhado, cuidado, preservado
e depois nós vamos dar continuidade no nosso próximo estudo, falando um pouquinho mais sobre as profecias envolvendo aí a nação de Israel. Que o eterno Deus de Israel os abençoe ricamente no nome do nosso Messias e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém?